semana passada, nós começamos a tratar dessa mensagem que nos fala sobre a autoridade de Jesus. E nós estudamos esse texto até o versículo 15. Nós vamos ler a partir do verso 16 do capítulo 2 e seguir até o versículo 6 do capítulo 3. Marcos 2, verso 16. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 16. Perdão, irmãos, um pouquinho mais para frente aí. A partir do verso 18. Eu errei. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiam-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Até o versículo 6. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor mais uma vez. Podemos estar reunidos aqui em torno da Tua palavra. Queremos pedir a Deus que
torne nossas mentes e corações atentos à mensagem que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Nos ensina, nos instrui, ó Deus, nos edifica com o poder da Tua palavra. Age, ó Deus, pelo Teu Espírito, para transformar nossos corações, para trabalhar naquilo que nenhum de nós é capaz de mudar por nós mesmos. Essa noite nos ajuda, nos dê graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, nós começamos na semana passada a falar sobre a autoridade de Jesus. E nesse trecho do capítulo 2 ao versículo 6 do capítulo 3, nós destacamos que a autoridade de Jesus ela é manifestada aos judeus através do ministério de Jesus e ao mesmo tempo que essa autoridade ela é manifestada, ela também é contestada. Nós vamos ver um movimento crescente de oposição ao ministério de Jesus nesse trecho das Escrituras. A partir da próxima semana, nós já iremos ver como essa autoridade de Jesus ela é expandida. O ministério de Jesus ele se expande para outras regiões. O seu mistério se alarga. Mas nesse trecho que nós vemos é um destaque para a autoridade de Jesus sendo manifestada e sendo questionada. E nós vimos também que essa manifestação da autoridade de Jesus é a garantia que nós temos para que possamos reconhecer e confiar que Jesus ele é o Filho de Deus. Ele é alguém pelo qual nós podemos depositar a nossa fé. Ele não é um homem qualquer, ele não é um profeta qualquer, ele não era um estudioso, ou como muitos pensam, um homem muito inteligente que viveu na Galileia e atraiu milhares de pessoas. Jesus era muito mais do que isso. Jesus era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, ele pregou, ele ensinou, ele realizou milagres, ele morreu, ressuscitou e está ao lado do Pai. De modo que esse homem que é relatado nas Escrituras, nós podemos confiar nele. Nós vimos na semana passada que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Nós vimos também que Jesus ele tem autoridade para chamar pecadores. Nós vimos ali que aquele homem paralítico, ao encontrar-se com Jesus, depois de ser trazido por seus amigos, Jesus volta-se para ele e diz, olha, perdoados estão os seus pecados. Porque apesar daquele homem viver por anos com uma paralisia que o excluía da sociedade, o grande problema daquele homem não era a paralisia. O problema maior de toda a vida daquele homem era a inimizade dele com Deus. Aquele homem ainda não havia sentido o perdão dos seus pecados. E é por isso que a primeira coisa que Jesus faz é perdoados estão os seus pecados. Ao que ele vai ser questionado e Jesus vai dizer, olha, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? E aí Jesus diz, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, Jesus disse, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Nós vimos depois Jesus chamando um homem que era cobrador de impostos. O seu discípulo, né, um homem que havia de se tornar o seu discípulo, Levi. Nós vimos que esse homem era odiado pela sociedade porque era um roubador, um ladrão, um homem que furtava do seu próprio povo, que trabalhava para os romanos e era tido pelos judeus como traidor. Jesus convida esse homem para a sua própria casa e Jesus vai ali e come juntamente com os amigos pecadores de Levi, de Mateus. E aí nós vimos que Jesus tem esse poder de chamar pecadores ao arrependimento. E vimos também que nós somos chamados também a nos envolvermos com pecadores, para levar a eles a mensagem do Evangelho de Cristo.
anunciar a eles a esperança que há no Evangelho. Vimos que o tradicionalismo nos afasta dessas pessoas, mas Cristo Jesus se aproximou delas. Jesus disse: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E o terceiro ponto, meus irmãos, que nós vemos nessa mensagem sobre a autoridade de Jesus, é que Jesus ele tem autoridade para mudar as eras, os tempos. No versículo 18 é dito que os discípulos de João, isso é um questionamento levantado pelos fariseus, eles estavam jejuando. E eles vieram e perguntaram: por que motivo jejum os discípulos de João e os dos fariseus e os teus discípulos não jejuam? Então, os fariseus estavam ali fazendo um teste para Jesus. Eles estavam dizendo: bom, se esse homem é tão piedoso, assim como ele diz, se ele é um mestre escolhido, se ele é um homem de Deus, ele deveria estar jejuando. Porque a importância do jejum era dada de tal forma para os judeus que eles excediam a prática do jejum além daquilo que a lei ordenava. Os judeus tinham lá costumes, práticas de jejuns contínuos. E ali eles, obviamente, se julgavam superiores, mais santos. Ao ponto que, certa vez, Jesus até falando sobre o jejum, ele vai dizer: olha, quando você jejuar, não mostre para as pessoas que você jejua. Lava o seu rosto, unge a sua cabeça com óleo e continue os seus afazeres. Porque aqueles homens faziam do jejum um ato de autoglorificação. Então Jesus vai responder: olha, respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então Jesus aqui está fazendo uma comparação. Ele está comparando com as festas judaicas de casamento. Ele está dizendo o seguinte: olha, ninguém faz jejum em um casamento. No casamento, as pessoas festejam. Na presença dos noivos, as pessoas celebram. O jejum é próprio das cerimônias fúnebres, das cerimônias de morte. Mas esse momento é um momento de vida, de alegria. Jesus estava dizendo isso. E esse, na verdade, é o verdadeiro sentido do jejum. O jejum representa o lamento, representa a angústia, o sofrimento. E aí ele vai dizer no versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Ele vai usar aqui algumas figuras de linguagem. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, ou seja, o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se o vinho novo em odres novos. Jesus aqui usa essas duas comparações. Ele está dizendo o seguinte: se você tem uma roupa velha, você não vai lá e pega aquela roupa velha, toda esfarelando, rasgando, e compra um tecido novinho, recorta um quadradinho e vai lá e costura ela, porque vai ser inútil. Porque no local onde a costura for feita, ela vai se rasgar novamente, e o resultado vai ser um buraco ainda maior do que era antes. E aí ele fala do vinho. Olha, o vinho, quando ele é um vinho novo, ele precisa ser colocado num odre, numa bolsa nova. Naqueles tempos, eles carregavam vinho em bolsas feitas de peles de animais, bexigas de animais ou couro de animal. E quando o couro é jovem, ele se dilata, ele se estica. Mas quando ele é velho, ele racha. E aí Jesus estava dizendo o seguinte: olha, não tem como você colocar o vinho novo no odre velho, porque ele vai arrebentar e vai vazar para tudo quanto é lado. É isso que ele estava dizendo.
Mas o que Jesus estava querendo dizer é que aqueles homens, eles estavam vivendo com a cabeça no passado. Eles estavam vivendo num tempo que não era aquele tempo. Eles insistiam em pensamentos e doutrinas que faziam parte do tradicionalismo e de um momento que era característico do passado de Israel, mas agora era um novo momento. E Jesus, meus irmãos, era o único que podia dizer isso. Ninguém mais poderia confrontar os costumes que o próprio Deus colocou nas Escrituras, senão o próprio Jesus. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu sou o noivo, eu cheguei, agora não é mais momento de tristeza, agora é momento de felicidade, é momento de alegria. Vocês devem se alegrar. Haverá um tempo em que o noivo será tirado, então vocês vão chorar. Ele estava falando da crucificação dele. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, algumas coisas. Nós aprendemos que se nós queremos seguir a Jesus verdadeiramente, nós precisamos estar dispostos a confrontar o tradicionalismo religioso que muitos de nós aprendemos. A Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, ela produz transformação. Ela é um livro novo. Tem gente que fala assim, que a palavra de Deus se renova a cada manhã, né? Na verdade, isso não tem lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia diz que, lá no livro de Lamentações, Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque elas não têm fim, mas ela não diz que a palavra se renova a cada manhã. Porque se a palavra precisasse se renovar, é porque ela ficou velha ontem. A palavra de Deus, ela é sempre atual, ela é sempre nova. Embora ela tenha sido escrita muitos anos atrás e tenha tratado de muitas questões da época, as suas aplicações, os seus ensinos são plenamente válidos para os dias de hoje. E o que os judeus viviam, o que os fariseus viviam, é o que muita gente vive hoje. Muita gente hoje não sabe viver como Deus almeja que o crente viva por causa de crenças equivocadas. Jesus, ele inaugurou um novo tempo, meus irmãos. Um tempo de alegria. Nós, como cristãos, podemos nos alegrar no Senhor. Ser crente, meus irmãos, não é ser uma pessoa bitolada, atrasada, que não pode fazer nada da vida, que não pode curtir a vida, que não pode aproveitar das bênçãos que Deus dá. Porque alguns pensam que nós temos que ser uma... Eu acho que alguns leram assim, que o crente não é desse mundo, e pensou que o crente tem que ser um extraterrestre, né? Tem que ser um ser de outro mundo também, tem que ser esquisito, tem que usar roupa esquisita, tem que falar esquisito, tem que ser esquisito com todo mundo. Não, meus irmãos. Nós, crentes em Cristo Jesus, podemos ser felizes. Podemos viver na plenitude de Deus, alegres. Porém, meus irmãos, a vida cristã, ela é uma vida que ela se caracteriza pelo equilíbrio e não pelo desequilíbrio. O crente não vive como um bobo da corte, mas ele também não vive como alguém que está num velório o dia inteiro. Nós precisamos saber o momento de chorar e saber o momento de sorrir. A nossa vida, a vida em que vivemos, exige momentos diferentes. Há momento de tratar as coisas com seriedade. Há momento de ter compromissos. E há momentos também de se alegrar, de se divertir. Por que é importante falar isso, meus irmãos? Porque nós vivemos numa cultura moderna em que exalta a busca da felicidade. O grande alvo da nossa sociedade atual é alcançar a felicidade. Isso tem um nome, e isso é antigo. Isso nos remete a uma filosofia grega chamada hedonismo, que diz que o bem máximo, o objetivo máximo e supremo da vida é o prazer. Mas não. A vida cristã, meus irmãos, não é só de prazer.
Porque se a vida cristã for só de alegria, só de felicidade, só de prazer, só de coisa boa, não é nesse mundo, não. Está no céu, a pessoa já morreu, já foi para o céu. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos sofrer, meus irmãos. Nós vamos sofrer por causa dos nossos pecados. Nós vamos sofrer por causa de pecado de outras pessoas. Nós vamos sofrer para poder tentar ajudar pessoas. E a vida cristã não é fugir do sofrimento. É entender que Deus irá nos consolar em nossos sofrimentos e nossas aflições. Em que Ele cura as nossas feridas. Que Ele restaura das nossas crises, das nossas dificuldades. Outro ponto que nós vemos aqui, meus irmãos, outro aspecto da autoridade de Jesus, é que Jesus ele tem autoridade sobre o sábado. Nos versículos 23 e 28, Jesus irá confrontar diretamente o conceito judaico do sábado. Diz o versículo 23, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus, vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? E aí a gente pode perguntar assim, por que eles estão fazendo o que não é lícito? Aí alguém pode até pensar que, está aí a razão bíblica para mim poder roubar a manga do vizinho. Né? Porque se os discípulos de Jesus estavam lá colhendo espigas, que não era deles, eu posso muito bem pegar as coisas dos outros. Não, nada a ver. Os discípulos estavam ali colhendo as espigas, porque na lei de Moisés havia sido dito que quando você faz a cega, que você faz a colheita, você não pode pegar tudo que tem. Você não pode deixar o pé limpo. Então tinha lá uma lavoura de milho, Deus mandou escrever lá na lei de Moisés, Moisés, quando for fazer a colheita, não pega tudo, deixa alguns para trás. E se cair no chão, não pega, deixa no chão. Por quê? Porque poderia acontecer de muitas pessoas necessitadas, que precisariam de alimento para sobreviver, e ela não teria que roubar. Aquele alimento ali era para ela pegar. Então, meus irmãos, a gente vê aqui a compaixão de Deus. Tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, que é um Deus cruel. Não, meus irmãos. A lei, nada na lei de Moisés, apesar dela ser rígida, porque a intenção da lei de Moisés era mostrar que o homem é incapaz de servir a Deus, que ele é pecador, que ele vai quebrantar a lei de Deus. Os princípios da lei, eles são cheios de misericórdia. Então, eles não estavam fazendo algo ilícito, eles estavam fazendo algo lícito. Mas qual era a ilicitude que os judeus estavam vendo? Eles estavam vendo a ilicitude no fato de eles pegarem as espigas no sábado. Porque os judeus, eles criaram, meus irmãos, na verdade, 39 categorias de coisas que não podia fazer no sábado. Isso não existia na lei. A lei dizia simplesmente que não deveria se fazer trabalho no sábado e detalhava algumas coisas, mas muitas coisas ela não entrava em detalhes. Então, os judeus inventaram, né? Com base na interpretação deles da Bíblia, eles falaram assim, olha, por exemplo, você não pode carregar nada no sábado. Você não pode botar uma pedra debaixo do braço e carregar. É pecado. E é por isso que quando Jesus cura aquele homem que era paralítico, que eu preguei aqui no Evangelho de João para os irmãos, que ele pega a cama e vai andando, que os judeus param ele e julgam ele, porque ele estava carregando a cama, e não podia carregar nada no sábado. E os discípulos de Jesus, eles estavam ali colhendo espigas para comer. Eles não estavam ali fazendo um trabalho para ganhar lucro, eles simplesmente estavam pegando algo para comer. Mas dentro da visão legalista dos judeus, aquilo ali era inadmissível.
E Jesus ele vai responder a esses questionamentos de duas formas. A primeira forma, ele vai fazer uma referência a Davi. Ele vai dizer, olha, mas ele lhes respondeu, diz no versículo 25, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade, teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Então Jesus está falando assim, vocês não lembram que está escrito lá, na lei, que está escrito no Antigo Testamento, né? Óbvio que ele não falou Antigo Testamento, né? Para nós é o Antigo Testamento. Mas vocês não leram na palavra de Deus que Davi, quando estava sendo perseguido pelo inimigo, ele entrou dentro do tabernáculo e comeu o pão que era para os sacerdotes, que era o pão que era sagrado. Ele não só comeu, mas deu para os seus amigos. E eles não tinham o que responder, porque de fato Davi havia feito. Porque valia mais, meus irmãos, socorrer a vida do que simplesmente obedecer uma regra. Havia um princípio maior ali. Davi estava lutando pelo povo de Deus, estava em fuga e precisava de comer. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, esses homens que estão aqui comigo, eles estão numa missão. Eles podem pegar o alimento e comer no sábado, eles não estão em pecado, porque eles estão numa obra maior. Isso me faz lembrar até um filme, eu acho que é aquele filme das Cruzadas, se não me engano, em que tem um cruzado, ele está lá em Jerusalém, e os muçulmanos estão lá cercando Jerusalém contra lá os cruzados, soldados da Europa, soldados católicos, e aí morre um monte de gente lá, e os mortos eles vão apodrecer e gerar doenças, e iriam matar todo mundo. E aí um soldado falou assim, não, vamos queimar esses mortos e vamos enterrá-los. E aí surge um padre e fala o seguinte, olha, não pode, porque isso é pecado, é sacrilégio. E aí o soldado vira para ele e fala assim, olha, ô padre, nós vamos fazer isso. E Deus vai entender. E se ele não entender, é porque ele não é Deus. E é verdade. Porque Deus não é essa pessoa que inventaram, que não tem compaixão dos aflitos. Deus não se resume aos nossos tradicionalismos. Ele não se engana com nossa religiosidade falsa. Deus colocou princípios em suas palavras, na sua lei, que transcendem aquilo que nós pensamos, os nossos conceitos de certinho ou errado. Seguir a Jesus é muito mais do que isso. É muito mais do que pode e não pode. E no segundo lugar, Jesus vai dizer, olha, acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus vai dizer então, olha, vocês não entenderam. Quando Deus criou o mundo, Ele não criou o homem por causa do sábado. Ele criou o sábado para o homem. O sábado foi criado para o descanso do homem, não o contrário. E o Filho do Homem, ele vai dizer, ele é Senhor até do sábado. Ou seja, ele tem o poder, a autoridade. Porque ele é o Criador. Ele pode, inclusive, mudar o dia, como de fato mudou. Quando Jesus ressuscitou, o conceito do sábado, que era o conceito de descanso, muda do sábado para o domingo. É por isso que nós estamos aqui no domingo. Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia que Cristo Jesus ressuscitou. E meus irmãos, isso é importante porque até hoje muita gente não entende o que é aplicar a lei de Deus na sua vida. Tem muita gente que acha que Jesus aboliu a lei, que nós não estamos debaixo do jugo de escravidão, que a gente pode fazer o que a gente quiser, que não tem regra nenhuma, que não tem certo e errado, que cada um pode viver do jeito que quiser, fazendo aquilo que o seu coração manda.
Não, isso é mentira. Jesus falou que ele não veio abolir a lei, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. E tem outras pessoas, meus irmãos, que pelo contrário estão vivendo debaixo de um legalismo moderno. Então tem algumas religiões, inclusive, chamadas sabatarianas, ou sabáticas, que defendem a guarda do sábado ainda, que dizem, por exemplo, que você não pode fazer nada no sábado. Não pode nem lavar a pia, lavar os pratos, porque senão está pecando, vai para o inferno se lavar os pratos depois do almoço. Muita gente talvez gostaria disso, né? Não, hoje não vão lavar o prato, porque é pecado lavar o prato. Mas isso é o legalismo. Porque se você for levar ao pé da letra, você não pode fazer nada, nem acender a lâmpada de casa. Porque a lei dizia que era proibido acender fogo no sábado. Fazer fogo. Se você vai lá, acende a lâmpada, você, além de acender uma luz, você está ali provocando que pessoas trabalhem naquele dia. E seria pecado também. Por outro lado, meus irmãos, nós precisamos entender o que é servir a Deus. O que são os princípios de Deus. Porque tem muito crente hoje em dia, meus irmãos, que não sabe o que é o princípio do descanso. Tem crente que está trabalhando de domingo a domingo, sem descanso, e isso é pecado, tá, gente? Você não separar um dia para descansar para o Senhor é pecado. Todos os dias são do Senhor, mas o dia, principalmente o domingo, em que Cristo Jesus ressuscitou, não é dia da gente ficar só pensando em curtição, em brincadeira, em diversão ou trabalho. Hoje é um dia da gente lembrar do que Cristo fez por nós. Do seu trabalho por nós. No Antigo Testamento, meus irmãos, era assim, você trabalhava para descansar. No Novo Testamento é diferente, você descansa para trabalhar. Porque o sétimo dia passou a ser o primeiro dia. O domingo é o primeiro dia da semana. Às vezes a gente esquece disso. A gente pensa que o primeiro dia da semana é segunda-feira. Não. Segunda-feira é a segunda. Por isso que ela chama segunda. Ela é o segundo dia da semana. A nossa semana começa no domingo. Porque a semana cristã começa no dia que Jesus ressuscitou. Jesus mudou as eras, meus irmãos. Ele mudou os tempos. Ele tem autoridade sobre a lei, sobre o sábado. E ele nos chama num dia como o domingo para refletirmos na sua glória, na sua obra, naquilo que ele fez por nós. E em último lugar, meus irmãos, nós vemos que Jesus tem autoridade sobre aqueles que pensam ter autoridade. No versículo 1 a 6 do capítulo 3, é dito que Jesus entra na sinagoga de novo. E estava ali um homem que tinha uma mão ressequida, uma mão encurtada. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Perceba, os judeus duvidavam do poder de Jesus, pelo versículo 2. Diz assim, eles estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Eles duvidavam que Jesus tinha poder para curar? Não. Pelo contrário, eles estavam vigiando para saber se ele ia fazer cura no sábado. Vocês estão entendendo a gravidade do assunto? Eles eram tão incrédulos na pessoa de Jesus, que embora eles já não tivessem dúvidas que Jesus tinha poder para fazer a cura naquele dia, eles estavam simplesmente observando para saber se ele ia fazer o milagre, para poder acusar a Jesus. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. E aí Jesus faz a pergunta, o que é lícito no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? Mas eles ficaram em silêncio. Dava para ouvir os grilinhos cantando. Cri, 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 né? Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração.
disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e a mão foi restaurada. E retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, para ver como lhe tirariam a vida. Nós vemos aí, meus irmãos, que muita gente nega Jesus, não crê em Jesus, não é por falta de prova, é por causa da dureza de coração. Muita gente hoje, meus irmãos, que diz assim: eu não creio em Jesus porque eu nunca vi ele. Eu tive um colega que uma vez ele falou comigo: olha, um dia eu estava com uma dor de barriga tão forte que eu falei assim: Deus me cura dessa dor de barriga, mas estava muito forte mesmo, eu estava quase morrendo de dor de barriga. Dá vontade de dar uns tabef no camarada só por causa disso, né? Que ninguém morre de dor de barriga. Mas ele quis fazer prova de Deus para saber se Deus existia com a dor de barriga dele. E aí ele falou isso: Deus, cura minha dor de barriga. E Deus não curou. Aí, se Deus queria provar que ele existe, por que não curou minha dor de barriga? É brincadeira, né? É brincadeira. É se achar muito o centro do universo. Que Deus vai lá só para curar sua dor de barriga, para provar que ele existe. O problema não é esse. O problema da descrença não é a falta de evidência. O problema da descrença é do coração. Porque quando o coração é rebelde contra Deus, quando o coração se recusa a crer, Jesus pode descer aqui agora. Ele pode vir aqui, abrir a porta. Olá, tudo bem com você? Eu sou Jesus. Eu vim aqui hoje para falar com vocês, fazer milagre, provar para vocês que eu sou o Filho de Deus. E aí ele faz milagre à vontade e a pessoa sai e continua descrente. É o que aconteceu. É o que o texto está falando. Eles não estavam preocupados em crer ou rejeitar Jesus, eles estavam preocupados em acusar ele. E aí a gente vê, meus irmãos, que a religião, a religiosidade fria, ela tem um poder tão grande de cegar a gente, que a gente torna-se incapaz de exercer misericórdia. Aqueles homens eram tão duros de coração, que eles não se importavam mais que aquele homem fosse curado. Porque a lei dizia o seguinte, que se alguém está morrendo, se alguém está com a ferida aberta, você pode ir lá e costurar a ferida para que ela seja salva. Mas a lei não falava nada sobre curar ninguém, até porque eles não tinham condição de curar ninguém. Então eles pensaram assim: mas hoje é sábado, esse homem aí está doente, está com a mão encurtada, mas também não está morrendo. Precisa curar ele. Olha o tamanho da frieza, meus irmãos. Porque se Jesus seguisse o coração deles, se Jesus tivesse o coração igual ao deles, aquele homem tinha saído dali sem a cura, sem o milagre. E é isso, meus irmãos, que a religiosidade fria faz com a gente. Quando a gente confunde o evangelho com o tradicionalismo, a gente deixa de ter compaixão pelas pessoas. A gente deixa de ter a capacidade de enxergar aqueles que realmente precisam da mensagem de Cristo. Porque nós começamos a julgar tudo pelos nossos méritos, que nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Mas nós somos todos pecadores, indignos da graça de Deus. Estou falando em termos espirituais, obviamente, não estou falando em termos sociais. Socialmente, muita gente é melhor do que o outro. Tem gente que não vale nada. E outros são pessoas finíssimas. Mas diante de Deus, o sujeito mais vagabundo e o ser humano mais honesto são dignos do inferno. E a gente vê, por último, meus irmãos, que essa religiosidade fria, hipócrita, ela profana tanto o evangelho, que ela faz com que nós confundamos os nossos posicionamentos, nossas opiniões sobre política, sobre ideologias humanas, com o verdadeiro evangelho de Jesus. O último destaque do texto é falar sobre fariseus e herodianos. Semana passada eu disse aqui para os irmãos sobre o que eram esses grupos. E os fariseus eram os grupos religiosos que se preocupavam com a lei, embora eles fossem legalistas.
Mas os herodianos eram aqueles grupos que simplesmente queriam um governo dos Herodes, da dinastia dos Herodes. Eles eram aqueles, digamos, aqueles crentes que querem que o político tal esteja no poder porque acreditam que ele vai ser melhor para eles. E defendem com unhas e dentes aquele político. Esses eram os herodianos. Eles eram espiões do governo. E eles, para viver uma vida de paz dentro da Judéia, eles crucificariam até Jesus, se for necessário. E como fizeram. Só que nessa hora, meus irmãos, os fariseus e os herodianos, eles não eram amigos. Mas nessa hora, eles esqueceram até as suas diferenças para se juntarem para sacrificar a Jesus. Isso é muito simbólico, meus irmãos. Porque se nós não sabemos entender a superioridade da mensagem de Cristo e do Evangelho em nossas vidas, nós vamos corromper o Evangelho por causa das nossas opiniões de prosperidade dessa vida. Nós vamos vender o Evangelho para ideologias humanas, políticas e afins. Por fim, meus irmãos, a nossa grande conclusão sobre esse texto que nós estudamos aqui nessa noite e na semana passada é que, apesar de toda a oposição, Jesus tem plena autoridade para fazer o que bem lhe apraz, pois ele é o Filho de Deus e o Rei esperado. Vamos, meus irmãos, colocar a nossa esperança e a nossa motivação de viver e de servir no Rei Jesus. Muitas pessoas estão desmotivadas e, meus irmãos, me deixe aqui ressaltar uma coisa que tem tocado o meu coração. Os dias que nós veremos daqui em diante não serão fáceis. Nós já atravessamos uma pandemia. E todo mundo fala assim, olha, virão dias melhores. A vacina vai ser feita. Vai tudo melhorar. Mas, meus irmãos, e se não melhorar? E se vier outro vírus? E se o vírus mudar? E se um governo assumir o nosso país e perseguir a igreja? Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. O mundo jaz no maligno. As profecias bíblicas, elas precisam se cumprir. Por mais que nós gostemos de segurança, de tranquilidade, de vida próspera e paz nessa terra, essa terra não nos traz esperança. Se nós, meus irmãos, não recuperarmos a nossa verdadeira esperança, que é no Evangelho de Cristo Jesus e no nosso Senhor, nós não vamos aguentar continuar a viver. Os irmãos viram aí um jovem da nossa cidade que se suicidou recentemente. Isso é falta de esperança, meus irmãos. Tem doença também, a gente sabe. Tem vários problemas. Mas na grande maioria dos casos, o grande problema é a falta de esperança do coração. E se nós não dermos tempo para o que importa, não vai sobrar tempo para mais nada. Porque nada nessa vida tem valor, meus irmãos. Essa vida vai passar. O nosso dinheiro vai acabar. Nós vamos morrer. E nós não temos tanto tempo assim como nós pensamos que temos. A gente pensa que é jovem, que a gente vai viver muito. Mas 50 anos passam rápido. 30 anos, 40 anos passam muito rápido. Ontem eu era um garoto na casa dos meus pais. Hoje eu tenho 2 filhos crescendo. Um deles eu carregava no colo, era um bebezinho, agora tem outro bebezinho. Hoje eu pego ele no colo, parece um gigante já. Vamos aproveitar bem o tempo, meus irmãos. Os dias são maus e eles tendem a piorar. Não é para desanimar ninguém, mas é para que nós abramos nossos olhos para a verdadeira esperança que está no Evangelho de Cristo Jesus.
Vamos louvar o Senhor.